Lucas capítulo 4. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Eu queria poder falar de outra coisa que o Senhor trazia, né? Mas Deus no controle de tudo. E o Senhor vai trazendo aqui o Espírito do Senhor, né? Como título dessa palavra, o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas capítulo 4, no versículo... Vamos ler do 17, tá? Ao 19. Diz a palavra do Senhor. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Eu vou ler de novo esse versículo 19. A pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que alegria poder estar lendo isso aqui, porque isso é daqui, né? Essa palavra do Senhor está trazendo uma nova visão, cheio de alegria e de vida, tá? Quando Jesus foi chamado para ler, e ele abre em Isaías, e quando ele abre o livro, e em Isaías ele vai falar sobre isso, porque ele achou o lugar em que estava escrito, e ele começa a ler, e ele vai trazer não só palavras, mas ele vai trazer o Espírito que habita dentro dele, junto com as palavras, né, do próprio Deus, através do profeta Isaías, e ele vai dar vida a essas palavras. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque a palavra do Senhor traz vida, aonde há cheiro de morte. Essas palavras aqui estão sendo levadas, irmão, a pessoas que estavam ali na sinagoga. Amém? Havia ali sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas de Deus, né? Homens que estavam escutando a palavra do Senhor, e Jesus, um homem simples, aonde ninguém dava nada por ele, toma o livro chamado Isaías e ele vai ler, e no momento que ele abre a boca e está falando essa palavra, o Espírito de Deus está entrando naquele lugar com boas novas. Amém? Essa palavra, quando o Senhor vai dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele está dizendo. E as pessoas estão olhando para ele. Não são palavras ao vento, ele está declarando o que ele é para aquelas pessoas. Da mesma forma, a palavra sobre a nossa vida, ela não vem escrita, ela vem em forma de Espírito Santo de Deus. Então, quando o Senhor fala no nosso coração e a gente recebe a palavra, quando Deus nos dá o perdão, quando Deus nos dá uma restauração, ela não vem em palavra, ela vem dentro da nossa alma e ela restaura. Ela nos purifica, ela nos transforma. Então, Jesus está lendo o livro de Isaías e o Espírito de Deus está entrando como unção naquele lugar. E ele continua dizendo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele já está fazendo. A unção está descendo naquele lugar e Jesus está ungido para evangelizar, para levar o reino de Deus naquele lugar. E ele vai dizendo, enviou-me a curar os quebrantados de coração, aqueles que não se achavam merecedor do reino. A pior coisa, irmão, é quando a gente mesmo é contra a palavra dentro da nossa alma. Enquanto houver respiração em você, Jesus pode mudar a sentença da sua vida. Enquanto você puxa esse ar que você respira, Jesus pode trazer você para o reino. Uma das coisas e artimanha de Satanás é que ele trabalha no nosso coração dizendo que não há jeito para a gente. Que a gente não pode se limpar dessa sujeira, dessa imundície, que a gente não possa ser o filho de Deus amado como ele gostaria. E Jesus, através da palavra que está dizendo, você é muito amado,
Eu te quero muito. E quando Jesus está olhando para eles, eu posso, através dessa palavra, curar os quebrantados de coração. Muitas pessoas me perguntam, ainda tenho chance para com Deus? E eu olho e falo, a partir do momento que você está respirando e você está me perguntando isso, é porque Jesus te ama. Jesus te quer. Jesus quer transformar a tua história e a tua vida. A Bíblia vai dizer que no versículo 19, apregoar a liberdade aos cativos. Isso é prisão física, pastora? Não. É uma prisão espiritual. Prisão espirituais. Que a humanidade foi colocada desde o pecado de Adão. Houve prisão espiritual. A Bíblia vai dizer apregoar a liberdade aos cativos, aqueles que estão em prisão espirituais. Aí a Bíblia diz, dá vista aos cegos. Que cegueira é essa? Cegueira humana. Jesus, ele pode curar o cego, mas existem cegueiras espirituais que as pessoas não conseguem enxergar. Amém? E pura em liberdade os oprimidos, chega de opressão. As boas novas, Jesus está trazendo alegria naquele lugar, e ele está dizendo, eu vim para dar vida àqueles que estão mortos espirituais, eu vim para curar os corações daqueles que estão oprimidos, eu vim para trazer eles para perto do reino, eu vim para eles sentir o amor de Deus sobre eles. Aleluia, irmão, glórias a Deus. Ele veio para te dar alegria, ele não veio para você ficar cabisbaixo. Mas, pastor, é tanta coisa que acontece na nossa vida, é verdade, mas acima de todas as coisas que estão acontecendo com você, Jesus está acima delas. Há uma salvação, a Bíblia diz que há um lugar em Deus onde eu possa descansar. Vem para esse lugar, se assenta neste lugar. Há um lugar em Deus que Ele quer fazer você repousar. Há um lugar em Deus, Jesus está anunciando e o povo está eufórico. O que ele está falando, do que ele está dizendo. Aí ele diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia por essa palavra, porque ele está falando daquele tempo, aonde o Senhor Jesus ia tomar sobre si os nossos pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, que seríamos nós. Aleluia. Jesus está falando, eu vou anunciar um ano aceitável, um ano bom, alegre, produtivo. Aleluia. Eu vou anunciar, né, que eu vou morrer por todos eles. Irmão, quando Jesus morreu na cruz, ele não estava salvando só as pessoas que estavam naquele momento vivo, não. Ele estava indo lá atrás, no passado, lá da época de Adão. Pensa nisso, irmão. Que poder é esse desse Deus Todo-Poderoso que faz nascer, né? Porque tinha que nascer de carne. Através do Espírito de Deus, né, do ventre de uma mulher, para que nós possamos ser perdoados, tinha que haver sangue. Não tinha como, irmão. Tinha que ser derramado sangue para nos salvar do pecado, para nos dar, né, direito à eternidade com Ele. E ele veio, mas ele não salvou só aqueles que ouviram ele naquele momento, não. Ele foi lá no passado, da época de Adão, da época de Abraão, da época de Noé. Ele foi lá no passado de Moisés, todos aqueles que foram mortos no inferno, né? Que estavam lá no inferno. A Bíblia diz que quando ele morre, ele vai lá no cativo, né? O que é o cativo? É o inferno. Quem são os cativos? Aqueles que se perderam. Foi lá, pregou aos cativos. Você acha que o inferno ficou cheio naquele dia? Os que estavam no passado, aqueles que estavam ali no presente, que ouviu Jesus. E nós que estamos aqui no futuro, já preparados para a volta dele. Aleluia. Nós somos bem-aventurados porque veremos o Filho de Deus voltando. Aleluia. Apregoar a liberdade, para de se sentir cativo. Você não tem que ser cativo
da aflição, das angústias, das opressões. Você pode até sentir, mas você não tem que dar legalidade a elas. Entrega na mão de Deus. Da preguiça espiritual, para com isso. Diga, Senhor, tu não me fizeste preguiçoso. Deixa de lado. Amém? Porque você não está preso nas coisas dessa terra. Se você é do Senhor, você está preso a Ele, as coisas dele. Aí a Bíblia vai dizer, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está trazendo boas novas para você, para sua casa. Ele vai cuidar de você. Você não está só nessa caminhada. Lembra do caminho de Emaús? Aonde Jesus está passando e tem 2 discípulos vindo. E eles estavam tristes, deprimidos com a vida. Oh, e Jesus tinha cumprido o maior de todos os atos espirituais e humanos, a morte dele na cruz do Calvário. E ele está passando no caminho, não se sabe nem como que ele chegou, porque não viram ele chegar, só se sabia que ele estava no meio do caminho de Emaús. E a Bíblia diz que os 2 discípulos estão nesse caminho conversando por tanta tristeza. E ele pergunta, do que vocês estão falando? E aí perguntou para ele, você parece, olha só como Jesus é esperto, irmão, Jesus é muito esperto. Eu acho linda essa esperteza de Cristo, porque ele olha para eles e diz assim, o que vocês estão conversando? Aí ele diz, você não sabe o que está acontecendo? É tipo assim, a fofoca do ano. Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe que mataram Jesus de Nazaré? Aí Jesus morreu, Jesus de Nazaré. Olha só a capacidade de Cristo, irmão. Morreu, você não está sabendo o que está acontecendo. Ele foi humilhado, chicoteado, assassinado. E agora sumiu o corpo dele. Jesus olha para ele. É mesmo? Vai com ele o caminho todo. E eles falam para ele, por que não entra na nossa casa e come pão conosco? E Jesus falou, tá bom, eu vou. Eu acho lindo esse Jesus. Você sabia que você está sendo visitado às vezes pelo anjo do Senhor? Jesus está contigo, te ouvindo as tuas murmurações, as tuas reclamações. E Jesus está olhando para você e falando, ô filho meu, estou aqui. A qualquer momento eu vou te dar solução. Jesus é tão bom, tão alegre. As brincadeiras, às vezes, que ele faz conosco. A Bíblia diz que ele come o pão, e quando ele está partindo o pão, que ele está partindo o pão, sabe? Separando o pão, a Bíblia diz que os discípulos olharam e falaram, mestre, Rabone, qual é o sinal que Deus precisa te dar para dizer que ele está na tua vida? Como ele fez com aqueles discípulos? Oh, aleluia, irmão. Ele está no caminho. Quem dera que eles entendessem que era Jesus, talvez eles já estivessem alegres desde o caminho. Talvez eles já estivessem assim, glória a Deus, Jesus está vivo, está conosco, vai subir aos céus, nós não estamos só. Ele ressuscitou, mas eles só entenderam na casa, no partir do pão. Amém. A pregoar, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, desde o momento que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, Ele está anunciando que Ele é Jesus, o Senhor dos senhores. Tem na mão a marca dos cravos. Tem na coxa escrito Senhor dos senhores. Amém? Então, irmão, Ele está anunciando coisas boas, novas, alegria. Tenha sobre o teu coração. Alegria que Jesus te ama. Alegria que enquanto você tem sopro de vida, Ele está anunciando que te quer. Larga a mão das coisas dessa terra, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebe Ele. Mas é difícil, pastora, caminhar com Ele. Você sabia que isso é frase satânica?
né? Para que você nem tente. Para que você nem pense, ah, não, nem vou pensar, porque a minha vida, o meu pecado, as minhas falhas. Você sabia que quanto mais você chega perto de Deus, mais o diabo se afasta? É desse jeito. No Santo dos Santos, aonde Zacarias estava. E eu tenho temor quando eu falo isso, irmão. Porque eu me sinto Zacarias, sacerdote, que entra no Santo dos Santos. Todo verdadeiro pastor é um sacerdote. Um sacerdote. E tem por si o sacerdócio. A Bíblia vai dizer que entrou no Santo dos Santos. Cara, E naquele momento, Zacarias, ele apresentava todo o pecado do povo. Ali ia determinar se Zacarias saísse do Santo dos Santos, determinaria que o Senhor perdoara os pecados de todos os povos, de todo o povo dele. Mas se Zacarias ficasse no Santo do Santo, teriam que puxar Zacarias por uma corda, porque ele morreria se ele não tivesse santo. Assim era o Santo dos Santos. O lugar onde a presença, o fogo descia, aonde poderia ser consumido o sacerdote. Mas a Bíblia diz que Zacarias sai dali com uma visão que veio do céu. Sem falar, porque houve o toque do Senhor e ele não falou. Por volta de uns 10 meses, mais ou menos, Zacarias não falou, até o nascer de João Batista, que era o filho dele. Então, Zacarias sai dali transformado. E as pessoas entenderam que houve uma visitação. Além de perdoar os pecados, além de levar sobre si, porque os pecados... Entenda isso, todas as vezes que Deus perdoa o pecado, Ele também renova todas as coisas em você. Não há mais condenação. Você não tem que aceitar mais acusação. Você tem que tomar a alegria de volta, porque Jesus te perdoou. Amém? Tem que estar no teu coração. Mas ele também vai te abençoar. Então, tudo acontecia ali no Santo dos Santos. A bênção, o perdão, a restauração. Jesus está anunciando isso, irmão, porque ele é o novo sacerdote agora. E ele está entrando no Santo de Santo e dizendo, eu vim para trazer vida, para pôr em liberdade, para anunciar o ano aceitável, bom, a alegria, a paz, aleluia. Tudo isso Jesus vem. Amém. Eu vou parar por aqui.